bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, você que está aí na sua casa, no trânsito, no trabalho. Quer saber sobre o que a gente vai conversar hoje? Sobre as campanhas do mês de setembro. Começaremos a falar do Setembro Vermelho, sim, Setembro Vermelho. Depois a gente vai falar do Verde e Amarelo. Não são assuntos relacionados à bandeira do Brasil. Muito pelo contrário, são assuntos relacionados à saúde da população. Então, bora lá? Bora começar? Quero dizer boa noite para todos vocês que estão aí em casa. Antes da gente ir para a nossa pauta específica, pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Por enquanto, essas ações já estão de bom tamanho, né, não, minha gente? Então, vamos lá. Boa noite e vamos começar. Quero dizer oi para toda a bancada que está aqui comigo. Vou começar pelo Del Cosme, que está chegando para fazer parte da nossa bancada. Tudo bem, Del? Bem-vindo. Tudo bom, Ive? Pessoal da bancada, tudo bem? Obrigado aí pela recepção. E vamos falar de cores e prevenções, né? O que isso significa dentro da vida aí do trabalhador, como que isso é recebido pelo trabalhador dentro da empresa. Espero que gostem aí da nossa live. Eu acho que não tem como não gostar. Você não acha, Ricardo? Com certeza. Quero dar primeiro boa noite para o Del, né? Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite para a Ive, boa noite para o Júnior, para todo mundo que está ouvindo a gente e falar que tem muita coisa para falar sobre essas campanhas, né? E vai ser uma hora bem legal, bem gostosa para todos nós. Com toda a certeza. E agora eu vou falar boa noite para o especialista no assunto. Não é mesmo, querido Júnior? Boa noite, Del, boa noite, Ricardo, boa noite, Ive, boa noite, caros ouvintes, né? Mais uma vez, uma felicidade estar participando do programa, ainda mais tratando desse assunto, né? Que cada ano que vem passando, vem se tornando mais notório. Em partes, é bom para que a gente possa tomar uma medida preventiva sempre de tentar diminuir essas consequências, né? E hoje esse programa justamente serve para poder ajudarmos as outras pessoas que muitas vezes não são ouvidas, que muitas vezes não têm condições, né? Ou até conhecimento para poder estar fazendo um reconhecimento prévio daquilo, né? Então, eu creio que vai ser um bate-papo muito bacana aí para nós trabalharmos e tratarmos desse assunto da melhor maneira possível. Com toda a certeza. E você que está aí em casa do outro lado do seu computador, do seu laptop ou da sua TV, pode nos mandar comentários, sugestões e saiba sempre que você pode acompanhar a todos os programas da Pump pelo Facebook, pelo YouTube e no dia seguinte pelo Spotify. Então procura lá Pump Fluxo de Ideias ou pesquisa mesmo pelo nome do programa, que com certeza você vai encontrar muita coisa boa. Bom, então, meninos, vamos começar a falar pelo cuidado com o coração? Vamos começar falando da cor do amor, da cor da saúde também, que é o vermelho, de certa maneira, né? Na verdade, é a cor do cuidado, nesse caso, o vermelho. Contem para mim, vamos começar aí pelo Del. Del, qual é a importância
que você acha que tem para a comunicação como trabalhador, de ter essas campanhas, seja, nesse caso, né, de maneira geral, verde, vermelho, amarelo, outubro rosa, janeiro branco, cada mês tem várias cores, inclusive, no seu escopo aí. Conta pra gente como é que é isso no meio da comunicação. Oi, Ivi, primeiro eu vou começar com uma reclamação, porque não tem o mês da prevenção à sinusite, né? Que é o que, pra mim, é a pior doença que tá atingindo, assim, uma a cada uma pessoa, né? Pelo amor de Deus, a gente fala, tá todo mundo com rinite e sinusite. Fica a dica aí pra quem faz as cores também prevenir. Mas Qual brincadeiras cor à parte, seria, hein? Qual cor seria? o verde, Boa né? O verde, eu pergunta. gostaria de Verde. verde, mas enfim, esse já tá, né? Já tem. Mas brincadeiras à parte, assim, obviamente que o coração, a gente sabe que ele tá entre aí se eu não me engano, entre as 5 doenças aí, né? Alguma doença do coração tá entre os 5 doenças que mais matam aí no mundo, né? Então, e a gente sabe, todo mundo sabe disso, que a prevenção é primordial, né? No caso do coração, exercício, comer bem, e a comunicação tem tudo a ver com isso. E o trabalhador sabe muito bem o dia a dia que tem e como deveria se cuidar. Mas a gente sabe que a gente não se cuida, né? Com uma alimentação saudável, com exercício, falta tempo para o exercício, falta tempo para outras atividades que possam ajudar o coração. Então, obviamente que a comunicação é muito importante, não só das cores fora da empresa, mas também a empresa em si trazer isso para dentro, né? Para os trabalhadores. Trazer ações de conscientização, ações que ensinem como prevenir, né? Esse órgão aí muito importante, pelo amor de Deus, que a gente sabe que mata, né? De verdade. Quantas vezes, tenho certeza que a gente tem aí pelo menos um caso, tenho certeza que na bancada aí a gente lembra de uma pessoa que sofreu. E o trabalhador, e hoje em dia a gente sabe também que eu trabalho não só dentro da empresa, mas muitas vezes o trabalhador também faz um segundo ou terceiro turno, e o coração sofre, né? Nesse segundo e terceiro turno. Então, Ive, a comunicação é imprescindível. Eu acho que a gente realmente teria que trazer isso mais para dentro da vida do trabalhador e dentro da empresa, onde eles passam quantas horas, né, do dia. Então, isso deveria, talvez, a gente sempre fala que deve começar da família, mas por que não começar dentro da empresa, com uma alimentação saudável, com um tempo, meia hora para uma ginástica laboral, meia hora. 5 minutos, né? Já dá pra fazer uma ginástica laboral e tudo mais. Acho que poderia começar dentro da empresa. Verdade. Sabe que em alguns lugares, algumas empresas já atuam nesse sentido, né? De ter a ginástica laboral. Mas vocês sabem que alguns trabalhadores resistem a isso, não é não, Júnior? Sim, sim. Então, por isso que essa parte aí que até o Val colocou é muito importante, é que tem uma certa resistência até de cultura, né? Então, hoje temos vou até dividir a classe de trabalhadores de níveis um pouco mais baixos, serviços mais braçais, acaba tendo uma cultura um pouco limitada em relação ao seu trato com a sua saúde. Então, eu acabei vivenciando muito, né? Eu participava da parte de contratação e do acompanhamento de alguns trabalhadores, principalmente das funções mais baixas, que seriam ajudantes, e principalmente pessoas que estão chegando, começando a sua vida de labor, aí depois dos 18 anos de idade. Então, vinham já de um conceito familiar muito baixo voltado a essa parte de saúde, né? Então, é importante, aí pegamos muitas situações voltadas à parte de prevenção, eles começaram a ter conhecimento dentro da empresa. Então, diversas empresas no qual eu trabalho, algumas empresas que eu trabalhei, diversas contratações que eu fazia, quando entrávamos nesse assunto, né, dentro do processo de integração, ou nessas campanhas, que são coisas maravilhosas, como eu falei no comecinho, acabou se tornando mais evidente de uns anos para cá,
Isso, e as empresas começaram a abraçar muito essa ideia, eu acho extremamente positivo. Então, a gente começa a dar essa ideia melhorada na vida e na cabeça das pessoas, para que eles possam estar implantando algo dentro deles, né, para poder buscar a sua saúde, a sua prevenção de como está. Problema no coração, como um colega mesmo falou, acontece uma quantidade grande de doenças, né, de fatores que acabam sendo associados a ela. Então, a gente coloca lá diversos como mal qualidade de vida em relação a tratamento do seu corpo, às suas atividades que estão expostas dentro do ambiente do trabalho. E quando a gente começa a colocar essas campanhas e falar da importância de fazer a prevenção, seja ela uma ginástica laboral, ajuda sem dúvida nenhuma, né? Então, se a gente pega lá 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos é um pouco difícil, até para algumas empresas possam estar liberando para isso, né? Mas não importa, às vezes, o que importa é de você tentar implantar aquela prática na mente das pessoas. Quando você começa a colocar isso, ele começa a entender a importância que tem aquela atividade, aquele ato que ela irá fazer para a sua saúde, mas seja pequeno em relação a tempo, mas vai ter um resultado muito positivo. Doença terrível, eu mesmo, semana passada, uma colega no qual eu trabalho, né, perdeu seu pai, estava com 72 anos de idade, tem uma idade um pouco avançada, mas pela expectativa de vida ainda, ele tinha mais anos ainda para poder viver, e morreu por problema do coração. Então, são doenças, né, que cada vez mais está sendo assintomáticas aí para a vida dos trabalhadores. Então, eu acho extremamente importante as empresas fazerem isso, para que a gente possa cada vez mais tentar diminuir esse risco, voltar à vida do trabalhador e à vida das pessoas comumente. Muito legal. Vocês sabem que a gente já tem aqui alguns comentários. Verdade, temos sim. Temos boa noite da Andresa Borges, nossa colega aqui. Temos comentários do Del também, boa noite. O Leandro Gentini, que é corretor de seguros, também nos dá boa noite. E a gente já tem uma pergunta. Essa pergunta é para a minha própria pessoa, então vou responder. A pergunta é da Andresa e é a seguinte: de onde surgiram as cores para alertar sobre os problemas de saúde? E aí, para responder, né, as cores são utilizadas realmente para chamar a atenção das pessoas, né? Então, tem mês que as cores repetem cores de outros meses, e tá tudo bem. Para que essas cores servem? Ela é adotada na divulgação para que, quanto maior for a divulgação, maior e dessa relação com a cor, maior a chance dela ficar fixada na mente do público. Então, por exemplo, a campanha do trânsito, de prevenção a acidentes de trânsito, também é amarela, como agora a do Setembro Amarelo, né? E a divulgação, depois eu vou puxar para o Del falar sobre isso, ela acontece através da mídia, das empresas, dos hospitais, das clínicas, das empresas, das indústrias farmacêuticas, enfim, organizações não governamentais, e todas as campanhas servem, portanto, para alerta para a prevenção de doenças e para a abertura de debates sobre essas doenças, numa perspectiva de que conscientização e educação do público vão fazer com que a troca de experiências seja melhor, vão fazer com que as pessoas se cuidem melhor. Pelo menos essa é a expectativa, o que é muito legal, né? Agora, eu vou passar para o Ricardo, para ele falar um pouco sobre essas campanhas, né, Ricardo? Elas, pelo menos as de agora de setembro, elas estão intimamente ligadas com a questão de afastamentos, com a questão da previdência. Fala um pouquinho disso para a gente. Vamos lá.
Como já disse o Del, os problemas relacionados ao coração estão sempre entre os maiores problemas que o trabalhador pode ter na saúde, né? Fica sempre ali entre os 5 maiores causas de afastamento do trabalho. É legal você perguntar isso para mim, porque a gente teve a reforma da Previdência e mudou muita coisa do que o trabalhador estava acostumado, né? O trabalhador estava acostumado antigamente a pedir um auxílio-doença, por exemplo, que hoje sequer existe mais, né? Então, o que acontece? Se um trabalhador estiver ouvindo a gente, né, e ele tiver com algum problema cardíaco, se ele é um trabalhador regular, não é o fim do mundo. Se ele está numa empresa, ele está registrado, né? Ele, com um laudo médico, ele vai ter direito a se afastar do trabalho pelo INSS, caso seja pedido um afastamento superior a 15 dias, e conseguir um benefício de incapacidade temporária, que está em substituição hoje ao antigo benefício do auxílio-doença. Então, o benefício que existia antes foi extinto, ele não tem mais, mas entrou um outro no lugar. Então, o trabalhador não precisa ficar desesperado, achando que se ele tiver uma doença, né, algum motivo de incapacidade vai ser o fim do mundo, porque ainda existe um benefício no INSS para ele conseguir, nesse período de tempo em que ele esteja com alguma doença, né, se subsistir, ter um salário, ter uma renda. O benefício da incapacidade temporária, que é o que existe hoje, ele é feito pela média de todas as contribuições do trabalhador, não é mais que nem era antigamente, que eram das 80% maiores, né, que isso era um benefício que o trabalhador tinha, mas foi um dos benefícios, né, mais um, que foi tirado com a reforma da Previdência, né, então agora a gente faz a média pela média total dos benefícios, e o trabalhador precisa ter, pelo menos, 12 contribuições, né? Que é o equivalente a um ano, para entrar no período de carência. O trabalhador que tiver menos de 12 contribuições só consegue o benefício se tiver uma lista bem reduzida de doenças, que está hanseníase, Parkinson e algumas outras, mas bem específicas, do Ministério da Saúde. Para todos os outros, né, e a cegueira também está na lista, né, naquela lista reduzida, mas para todos os outros, né, para 99% das doenças, ou de algum acidente de trabalho, alguma coisa que acarrete um problema, né, e estamos falando agora no caso do coração, ele vai precisar ter os 12 meses de carência para poder pedir um benefício. Perfeito, perfeito. Muito bem. Bom, agora eu quero retomar algumas coisas, né? Dar uma provocadinha no Cosme, no teu Cosme, para a gente falar das cores aí. Só vou falar o nome das cores, tá? Não vou nem dizer neste momento ao que elas se referem. Mas a gente tem, ó, o janeiro branco, o verde roxo. Verde roxo não, fevereiro roxo. Como pode ser um verde mangueira, roxo? Então é um carnaval isso aí, Iver. É o carnaval que você está falando? Eu não estou entendendo. Como pode? É um carnaval de cores, isso é fato. Bom, janeiro branco, fevereiro roxo, fevereiro laranja, março azul marinho, abril verde, maio... não, antes do maio, tem abril azul também. Aí, maio, amarelo. Junho, vermelho. Junho, laranja. Julho, amarelo. Agosto, dourado. Olha, você viu que é um verdadeiro carnaval. Aí, vem para setembro com o verde, com o amarelo e com o vermelho. O outubro rosa, que é uma campanha que todo mundo conhece. O novembro azul, que todo mundo conhece também. Novembro dourado. Volta o dourado também, vocês viram, gente? As cores vão se repetindo, né? Aí a gente tem dezembro laranja e dezembro vermelho.
Queria que você comentasse sobre isso um pouco. É verdadeiro, isso aí parece aquele sonho da criança de 5 anos que queria aquele grande lápis de 24 cores da Faber-Castell, né? Parece aquela gama lá da Faber-Castell, tem cor que eu nem sabia. Mas eu tava, o Júnior tava falando também, e aí eu tava pensando aqui que realmente, eu não sei se falta divulgação ou se é muita cor, né? A gente tava falando com o Ricardo antes de começar aqui a live, e aí eu não sei se é muita cor, realmente eu tenho dificuldade de entender. Primeiro, as cores, ok, não tem problema, né? Mas eu sinto um pouco de falta do entendimento no próprio mês, né? Esse mês, por exemplo, obviamente que eu fui pesquisar aqui, então depois a Ive esclareceu para nós, é um monte de coisa, né? Fica aqui uma pergunta, eu não sei se é muita cor para muita prevenção, né? Que realmente é o lápis de cor da Faber. Legal, eu acho que tem que ter, não é isso, eu tô um pouco de humor aqui, mas acho que tem que ter, mas acho que falta também um pouco de divulgação, organização, talvez chamar as entidades que trabalham com este tipo de doença, de prevenção, né? Direcionar melhor, obviamente, você tem algumas prevenções que são mais para homens, outros para as mulheres, mas algumas, obviamente, coração, né, para todo mundo. Se eu não me engano, aí não sei se eu vou errar, mas eu acho que o coração é um pouco mais para homem, né, que tem mais problema. E direcionar um pouco, eu não sei se falta nos meses também uma série de explicações, esclarecimentos. É muita cor, é muita coisa que precisa ser feita, concordo, né, que precisa ser feita mesmo. Mas e a comunicação? A gente falando um pouco aqui do nosso tema de trabalhador, e o trabalhador no meio de tudo isso, né? Será que também, o Ivo, eu não sei se é uma pergunta aí para as outras pessoas também, e para o espectador que está vendo a gente, será que ele confunde a cabeça do trabalhador ter que entender como se previne tudo isso, né? Não sei, realmente uma pergunta aí. Como você brincou, aí tem tanta cor, tá até o dourado, que pra mim já nem eu acho que é amarelo, mas tudo bem, né? Dourado é o ouro, meu amor. Presta atenção. São campanhas que valem ouro. Sim, que vale ouro. Sim, mas é exatamente o que eu falei, vale, realmente precisa ter. Fica aqui minha pergunta. Tem campanhas que eu nem sabia, né? É muita coisa, será que falta um direcionamento? Será que, enfim, como que a gente consegue melhorar isso para o trabalhador que já tem a vida bem atarefada ali, né? O que eu acho legal, e aí eu vou falar aqui como cromoterapeuta agora, né? Na cromoterapia, a gente utiliza as cores para melhorar a saúde, para melhorar o ambiente de trabalho, para melhorar a condição, o estado de humor das pessoas. Então, por exemplo, quando eu vejo que alguém está extremamente irritado com alguma coisa, eu vou pedir para que essa pessoa esteja mais próximo do lilás, que é a cor que liga com a espiritualidade. Eu vou pedir para que ela, se for um problema de relacionamento de casal, eu vou pedir para ela estar mais próxima do rosa, né? Isso pode estar na roupa, pode estar numa parede, pode estar em objetos de decoração, por exemplo. O vermelho, ele está ligado com o amor, mas ele também é um sinal de alerta. E aqui, no caso da campanha desse mês, é a cor do coração, né? Está ligada ao sangue, está ligada à vida. O branco normalmente as pessoas já relacionam, você fala no branco, as pessoas já relacionam a paz. E aí, no caso da campanha de janeiro, que é o Janeiro Branco, ela é o quê? É uma campanha relacionada à saúde mental e emocional, né? E aí, por que não fazer a campanha ligada à prevenção ao câncer de intestino também em janeiro? Por quê? E por que eu digo isso?
Porque a saúde emocional de todos nós está ligada, intimamente ligada, com o funcionamento, bom funcionamento do nosso intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tanto que ele é o único órgão que tem ligação direta com o cérebro, né? Dada a importância dele. E aí vamos falar aqui de um ditado popular, né? Não é um ditado popular, mas é uma frase que a gente costuma ouvir por aí, que quando alguém se refere a outra pessoa, assim, fulano tá sempre enfesado, tá sempre mal-humorado. O que isso quer dizer? Isso é da cultura popular, né, gente? Tão sábia. Uma pessoa enfesada é literalmente uma pessoa que está com o seu intestino comprometido. Logo, ela vai ficar mal-humorada, ela vai ficar emburrada, até que ela consiga se livrar daquela questão. E isso, olha como está intimamente relacionado com a nossa saúde mental. Porque uma pessoa mal-humorada é uma pessoa que também pode estar com a sua saúde mental comprometida e que vai se relacionar, bem ou mal, com os seus companheiros de trabalho, na sua família. Olha como tudo isso está relacionado. Aí depois a gente tem o fevereiro roxo, né, que fala da questão do lúpus, do Alzheimer e da fibromialgia. O roxo está intimamente ligado com a espiritualidade. O Alzheimer aí, né? Que a pessoa meio que perde o controle, vai esquecendo das coisas. E a fibromialgia, quem tem? É uma pessoa que está sempre tensa, é uma pessoa que tem os músculos todos inflamados, né? Então, está intimamente ligado com a cor também. A escolha das cores, normalmente, elas têm a ver com a doença que está acometendo aquelas pessoas. Mas, realmente, como fazer isso chegar, essa informação chegar lá no trabalhador, na trabalhadora, que precisa receber a informação dessas campanhas, precisa se prevenir realmente, né? E existem muitas maneiras de se prevenir, mas será que elas se relacionam, né? O nome da cor com a doença que ela está querendo chamar a atenção? Eu não sei. De qualquer maneira, a gente vai deixar isso para o próximo bloco. Então, você que está aí nos acompanhando, aproveita para mandar comentários, sugestões, dúvidas, que a gente vai respondendo aqui para você. Até daqui a pouquinho. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Marcelo Pavão do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pamp sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem para a Pamp você também. Voltamos! Muito bem. A gente falou de cores que me alegram muito falar disso,
mas a gente está falando de assuntos importantes aqui, de como as cores estão relacionadas com o nosso dia a dia, como elas nos influenciam. A gente podia fazer um programa inteirinho sobre cores, mas não. A gente vai falar agora, Júnior, eu vi que você tem um treinamento todo, né, sobre a prevenção ao suicídio. Eu queria que você falasse um pouco do quanto é importante treinar os trabalhadores e trabalhadoras para que se previnam, não apenas em relação ao suicídio, mas às outras doenças, porque tudo a gente pode cuidar para não adoecer, né? Não, é verdade. Essa parte até de cores, eu mesmo me confundo até um pouco, tá? Não é? Por que eu até me confundo? Porque o significado das cores, em relação a alguns temas ou alguns segmentos, eles acabam tendo uma característica próxima. Então, quando eu coloco lá a área de segurança e saúde do trabalho, a gente tem a padronização de 5 cores, especialmente falando a parte dos riscos. Então, se a gente pega riscos físicos, químicos, biológicos e econômicos de acidente, então a gente tem o risco azul, da cor azul, né, que é o mecânico, temos o ergonômico, que é o amarelo, temos o físico, que é o verde, temos o químico, que é o vermelho, então, e temos o biológico ainda, que é o marrom. Então, essas cores são padronizadas aí da área de segurança e saúde do trabalho. Quando eu pego a área médica, né, as cores, elas são parecidas, mas tem algumas que acabam saindo um pouco fora. Aí, quando a gente pega a parte de campanha, eu mesmo só lembro algumas que é mais factíveis, né, que sempre estão tendo todos os anos, que é o Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, essas são mais fáceis de se assimilar. E até eu estava olhando, essas campanhas, elas acabam surgindo, essa necessidade, justamente quando temos um nível, uma quantidade muito grande, né, anormal, de doenças voltadas àquele aspecto. Então, infelizmente, nós homens, né, teve que fazer uma campanha porque o número de mortes, né, por câncer de próstata acaba sendo extremamente alto. As mulheres estavam tendo muito problema com câncer de mama, então saíram fora da curva da normalidade de diversas doenças. Então é importante fazer diversas prevenções. Eu confesso que essas prevenções, vai chegar uma hora que se a prevenção for muito bem feita, né, e as pessoas aderirem tudo aquilo e começarem a fazer as medidas preventivas, chega uma hora que não temos mais mortes, né, ou o número de mortes ser muito insignificante. Vou dar um exemplo de próstata, é normal que possa acabar essas campanhas e darem lugares para outras para poder trabalhar. E assim a gente vai vamos mantendo e melhorando cada vez mais para poder estar evitando outros tipos de doenças. Tivemos uma campanha, muitas vezes até campanhas regionais. Tivemos aqui na Baixada Santista, problema de malária. Todo mundo sabe que é a malária, só que onde eu trabalhava teve um surto muito grande, e no qual tivemos que envolver os municípios de Bertioga, Guarujá e Santos, né? Então fizemos uma campanha forte. Teve até uma cor que a gente começou a divulgar com o fundo dessa cor, justamente para poder alertar todas as pessoas daquele risco. Mas não é uma doença pandêmica, não é uma doença da nossa região. Então, existem também existem campanhas que são até regionais, voltadas a esse tipo de segmentos, né? Então, só que eu também acho que, às vezes, o excesso, né, de colocar muitas campanhas voltadas ao mesmo mês, eu acho que acaba perdendo um pouco o foco principal, pelo menos a minha visão, tá? Acho que todas as doenças que estão acima da curva aí é extremamente importante, temos que tratar, mas eu acho que você pegar, quer dar uma ênfase maior, fica mais fácil de a gente alertar de uma forma mais eficiente os trabalhadores, e até não os trabalhadores, as pessoas comuns. Até como o Del até falou, eu acho que o governo tem que investir mais no geral, porque hoje a iniciativa privada acaba fazendo a sua parte, falando nas empresas, às vezes alguns meios de comunicação que não são interligados ao governo, acabam fazendo e colocando, publicando essas campanhas, e acaba o público comum tendo um acesso mais fácil. Agora, se o governo começasse a investir isso de uma forma muito mais evidente, né, fazendo de fato as propagandas, eu acho que isso iria ajudar
para poder trazer essa informação ao maior número de pessoas possíveis, né? A gente está falando aqui, temos uma população de 220 milhões de habitantes, estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, a gente sabe que temos uma disparidade muito grande social que temos no Brasil. Então, quanto mais a gente conseguir alcançar essas pessoas que têm menos capacidade, né, de ter o direito à saúde, à educação, a todos os outros informações que são devidas para isso, né? Desculpa que eu falei demais, tem até aqui alguns dados, né? Infelizmente, que na nossa campanha hoje desse ano, eu estava fazendo algumas pesquisas, a Associação Brasileira aqui de Psiquiatria, né? Estimou que 96% dos casos de suicídio, né, são relacionados a transtornos mentais, né? E dentro desses transtornos mentais são relacionados à depressão. Então, para a gente ver o quanto que isso está aumentando. E eu peguei um outro dado aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, que isso está aumentando justamente nos países que estão mais desenvolvidos. Então, a gente já dá para ver que a nossa relação de trabalho, né, da evolução dos métodos modernos de trabalho, estão acelerando também a capacidade dessas pessoas se adoecerem, né, infelizmente. Infelizmente, você sabe que eu conversando com um psiquiatra, ele me disse que que 80% dos atendimentos dele eram de profissionais da educação e da saúde. Bem meio a meio, os dois. Isso é alarmante, né? E aí, de novo, quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que pensar em burnout, a gente tem que pensar na qualidade desse ambiente de trabalho, nas relações sociais, a gente tem que pensar na saúde intestinal, que aí está intimamente ligada com o que a gente come ou com o que a gente deixa de comer, com o que a gente ingere, e não é à toa que tem um livro que se chama O Corpo Fala, né? O Corpo Fala e Nós Somos o que Comemos, são 2 livros. De assuntos, o Corpo fala mais das nossas posturas, e o que Somos o que Comemos fala bastante dessa questão de que se eu bebo bastante água, o meu organismo está melhor, se eu como um monte de fritura, certamente ele vai estar com maiores problemas, né? Então, uma maneira também da gente se prevenir, e você, trabalhador, você, trabalhadora, tem que ter isso em mente, né? Para você prevenir doenças, sejam elas cardíacas, renais, emocionais, ou quaisquer outras, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar do seu psicológico, você tem que cuidar do seu lazer, não deixar de ter lazer. Eu sei que para aquele trabalhador que recebe um salário mínimo, o lazer fica para segundo plano, e até alguns alimentos ficam para segundo plano, mas nós aqui na nossa região temos a praia, temos algumas praças em alguns lugares, então você pode fazer caminhadas, então assim, ainda que você faça 20 minutinhos por dia, você já está ajudando o seu corpo. Vou passar para o Ricardo falar sobre tudo isso que a gente está falando hoje. Ricardo, como é que você encara essas questões das campanhas, da prevenção, do mundo previdenciário? Como que isso se desenha aí? As campanhas são excelentes, né? Elas têm que ser feitas, né, e levadas a sério. O problema é que a gente às vezes olha, né, e vê a campanha e depois 5 minutos esquece, porque o dia é corrido, o trabalhador, né, tá sempre cheio de obrigações. E eu vou aproveitar aqui para continuar nas dicas, né, para o trabalhador com a questão previdenciária. Eu falei, né, do auxílio por incapacidade temporária, expliquei que existe, né, esse benefício em substituição ao auxílio-doença. Falei que o trabalhador não precisa ficar desesperado se vier a ter algum problema cardíaco, ou então está agora, né, no Setembro Verde, que fala também de todo o trabalhador deficiente, mas vamos dar agora aquela boa dica do advogado. O trabalhador que está com um problema de saúde, que está com uma deficiência, seja ela do coração ou não, o que ele tem que fazer?
Primeira coisa, gente, mantenha a sua documentação médica em dia, tá? Para fazer qualquer tipo de pedido junto ao INSS, junto à própria empresa, né, de afastamento, você precisa da documentação médica em dia. Não adianta o trabalhador explicar para o patrão, olha, eu estou com um problema no coração, vai precisar do relatório. Então, a primeira coisa é o trabalhador manter a documentação médica em dia. A documentação médica em dia não precisa ser específica, não tem que ser do médico da prefeitura, ou do estado, ou da empresa, ou do governo federal, ou do plano de saúde, é do médico que você tem acesso. Se você tem plano de saúde muito bom, né, parabéns, use o seu plano. Se, infelizmente, o trabalhador não tem o plano de saúde, ele pode usar o médico da prefeitura, ou do estado, ou da policlínica. O importante é ele ter o relatório médico em dia. Hoje em dia, isso está muito importante, porque como o INSS estava com uma fila muito grande para analisar pedidos de benefício, entrou em vigor uma medida provisória que, de uma forma temporária, isso não vai valer para sempre, provavelmente só até o final desse ano, né? Foi abolido aquela perícia médica que o trabalhador tinha que fazer no INSS, junto aos médicos peritos, né? Para depois analisar se ele ia passar a ter direito ao auxílio ou não. Como essa perícia demorando muito, né? Em alguns casos sendo marcado só para o ano que vem, foi abolida essa perícia e o trabalhador, com o resultado, com esse relatório médico, né, que eu estou dando a dica aqui de que é essencial, ele pode, já com base nesse relatório médico, dar entrada e pedir o auxílio. Então, a manutenção da documentação médica em dia é essencial para todo trabalhador que tiver qualquer tipo de deficiência, tá? Não precisa ser só do coração, ela pode ser visual, pode ser auditiva, né, pode ser física, mas qualquer tipo de deficiência que retire a sua capacidade de trabalho, o trabalhador tem que manter a documentação médica em dia, porque é isso que vai dar direito a ele a fazer esse pedido. Até, infelizmente, para a pessoa que está numa situação pior, tá? E que está passando aí uma necessidade, que não está empregado, que não está com benefício, existe o benefício do antigo LOAS, né? Que hoje é o benefício assistência da pessoa com deficiência, que paga o valor de um salário mínimo mensal, e essa pessoa vai precisar comprovar que tem uma deficiência e que na família dela, né, você não tem uma renda que não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo mensal, né? Então, isso é para o trabalhador que está sem emprego, às vezes a esposa também, que tem família, né? Que acontece muito, porque o trabalhador, quando tem uma deficiência, é muito difícil ele se manter no trabalho, já é difícil para o trabalhador sadio, que não tem, né, que está tudo certo com ele, quanto mais para o trabalhador com deficiência, infelizmente, esse tipo de coisa ocorre. Então, para esse trabalhador também existe o benefício, né? Ele, estando sem renda, ele consegue pedir esse benefício junto ao INSS, é de um salário mínimo mensal, então, né, ajuda com certeza e muito a família, a situação desse trabalhador, mas, mais uma vez, ele vai precisar estar com toda a documentação médica em dia para fazer esse pedido. Eu já falei bastante, né, já voltou até a tela com meus colegas de banca, eu vou deixar para falar da aposentadoria, dos casos que a invalidez não tem cura, e da aposentadoria deficiente na minha última chamada. Não sei se a gente vai conseguir ter a última chamada aqui, hein? É verdade. Mas se não tivermos, fica como pauta para a semana que vem, né? Porque não dá para a gente deixar de falar de um assunto tão importante quanto a aposentadoria, que às vezes tira até o cabelo das pessoas. E mudou bastante a regra, viu, Ivi? Agora que a aposentadoria deficiente tem um monte de coisa, mudou bastante a regra. É uma coisa, tá um pouco mais, tá bem mais difícil do que era antes para o trabalhador conseguir a aposentadoria por deficiência. Por deficiência, que seria, aí já te pergunto, seria mesmo que por invalidez? Não necessariamente, isso, né? Exatamente, seria a antiga aposentadoria por invalidez,
Hoje você fala em aposentadoria por deficiência, mas diferente de como era antes, agora você tem ou idade mínima ou tempo de contribuição mínima, que são tempos elevados, então é difícil para um trabalhador hoje conseguir a aposentadoria ou converter o auxílio em aposentadoria. Às vezes o cara tem que ficar 10, 15 anos recebendo auxílio para só depois conseguir todos os requisitos para transformar isso em aposentadoria. Eita, nem vou comentar sobre isso, porque cada dia é uma novidade. Aí, falando com você que fala do aspecto emocional, imagina a cabeça do trabalhador 15 anos nesse ioiô, né? Ele não tem os requisitos para aposentadoria, mas está ruim, aí o INSS se afasta, aí depois volta, a empresa fala que não está bom, manda voltar para o INSS, é uma coisa bem complicada. E tem uma coisa também, né? A própria palavra invalidez já causa um estresse nesse trabalhador, porque ele não está apto para o trabalho. Não significa que ele não presta, não funciona para outras funções na sua vida, né? E aí você dizer inválido é o mesmo que cancelado, né? Então, olha o peso que essa palavra tem, mas aí eu tenho certeza que no próximo programa a gente consegue falar desse assunto com o merecido que ele tem, né? Até para poder ajudar o trabalhador, a trabalhadora a encontrar um caminho, não sei se o mais adequado, mas assim, novos caminhos para que ele consiga superar aí essas questões. Bom, faltam uns minutinhos ainda para a gente contribuir com trabalhadores e trabalhadoras. Eu vou passar para o Del fazer 2 minutinhos, as suas considerações. Eu acho o seguinte, como o Ricardo Júnior falaram, olha a importância da prevenção, né? Quando você não tem a prevenção, quantos problemas são acarretados para o trabalhador, né? Então, gente, o meu ponto final aí é isso, é a prevenção. Realmente, estudem, vamos ver se a gente consegue melhorar e o governo consegue melhorar a comunicação, todos os órgãos conseguem melhorar essa comunicação dessas cores, né, e tudo que elas representam, mas nós também, como trabalhadores, precisamos estar atentos a esses alertas, né, porque, olha, o que os dois falaram é complicado, né, se você realmente não tiver esta prevenção, muitos problemas podem acontecer. E o que não precisa acontecer. Então, fica o meu recado aí. Obrigada, Del. E é importante a gente dizer que essas campanhas de prevenção, sejam elas a doenças mais ligadas ao corpo físico do que ao corpo emocional, né? A gente precisa considerar que, segundo a medicina, inclusive, são doenças que nós causamos. Tanto que eles não falam, podem reparar, eles não falam mais assim, a doença que você tem, eles dizem a doença que você fez. E por que fizemos essas doenças? Porque emocionalmente não estamos bem. Só que a gente não sabe disso, né? E a gente deixa a saúde emocional para lá, porque culturalmente a gente também não valoriza, a gente não aprendeu que cuidar do nosso emocional é igual a cuidar do nosso corpo, em todos os sentidos. A gente não entendeu ainda, por conta de não conhecer mesmo, de não saber mesmo, de não ter sido ensinado mesmo, que toda a nossa saúde emocional, toda a nossa saúde mental vai influenciar positiva ou negativamente a nossa saúde corporal. Então, se eu tenho dor de estômago, observa o dia que você tem dor de estômago e pensa no que aconteceu ou no que está prestes a acontecer que te ajudou a ter essa dor de estômago. Normalmente, a dor de estômago está relacionada a uma ansiedade. Ansiedade por uma coisa que vai acontecer.
ou ao desespero por alguma coisa que já aconteceu e que você tem que solucionar, que causou um problema, você tem que solucionar e não sabe como fazer isso, né? Então é importante a gente perceber a nossa dor no quadril, na coluna, no joelho, o que está relacionado a isso? A nossa rigidez, por exemplo, a nossa teimosia em não fazer, e não abdicar de algumas coisas, e não mudar de opinião. Isso tudo está relacionado e causa doenças, que muitas vezes a medicina tradicional não diz, mas é assim que é, né? Então, às vezes, você está tomando lá um remédio para dor de estômago, mas você não resolveu o que te causa dor de estômago. Você está tratando lá só do sintoma, você não está tratando da causa. E a prevenção exige que você cuide dessa causa. E aí você consegue a cura, né? Talvez até sem medicamento. Não estou falando contra as farmácias, nada disso, tá? Nem a medicina tradicional. Mas olhe para a causa, cuide, previna-se para que a doença não se instale. Ricardo, suas considerações nesses últimos minutinhos. Vamos lá, eu estou 100% junto com você, com o Del. Eu acho que o trabalhador primeiro tem a primeira coisa que ele tem que fazer, e com o Júnior tenho certeza que ele vai reforçar isso, é a prevenção, né? A empresa tem que dar todas as medidas de segurança do trabalho para que o trabalhador se previna, né, de todas as causas de acidente, mas também dar os 5 minutos de uma atividade física ou de uma yoga, de alguma coisa que possa aliviar o trabalhador, tanto na parte física como na parte mental, que a Ivy, né, sustentou aqui muito bem, que são todas medidas preventivas essenciais para todo mundo viver bem, né? Que é o que a gente precisa. Agora, a gente, infelizmente, se a prevenção não der certo, né, pode pensar que não é o fim do mundo também. O trabalhador tem o INSS para se amparar, ele tem como buscar um auxílio. Então, a minha dica da parte final vou reforçar, mantenha sempre a sua documentação médica em dia, né? Faça tudo para se prevenir, mas se teve algum problema, mantenha a documentação médica em dia, porque ela é essencial para você ir buscar um benefício no INSS, seja de auxílio, seja o LOAS para quem não está hoje empregado, está numa situação pior, seja para aposentadoria para o trabalhador que já tem tempo, já é mais velho, já tem tempo de contribuição e já tem as condições, né, para se aposentar. Muito obrigada por essas palavras, Júnior, suas considerações sobre isso. Bom, eu não vou fugir do que os meus colegas estão falando, realmente. A prevenção tem uma consequência tão positiva, e não apenas aquele que a pratica, e sim todo mundo, todos que estão em volta. Porque uma pessoa que pratica a prevenção, ela vai evitar de acionar o INSS, mais vezes, ela vai evitar de desencadear uma outra doença em consequência de uma que você adquiriu por uma falta de prevenção. Então, você adquiriu uma doença física, daquela doença física que você adquiriu, você pode desencadear uma outra doença psicossocial, seja o que for. E com isso, a sociedade, o governo, todo mundo ganha com isso, né? À medida que a gente tem menos acionamento, menos recursos do governo estando associados para poder tratar uma consequência que nós, muitas vezes, provocamos, então isso vai ter mais dinheiro para poder tratar de educação, fazer um melhor investimento para outros pontos. Então, realmente é muito importante. E, assim, eu deixo uma dica, principalmente para esse ponto que estamos falando, não apenas ao suicídio, mas em tudo que estamos trabalhando voltado à prevenção de doenças no geral. Mas tem um processo de trabalho que a gente chama o processo de formiguinha. O processo de formiguinha, a gente começa a implantar isso tanto na empresa quanto nas nossas vidas particulares. É para todas as pessoas começar a trabalhar em conjunto, né? Muitas vezes, uns estão melhores do que o outro, um conhece mais do que o outro. Então, à medida que você começa a trabalhar em pró da colônia, em pró de tudo aquilo que faz parte, fazemos parte de uma sociedade e começamos a trabalhar em pró para poder ajudar o próximo, ajudar o terceiro, a gente vai cada vez mais criar uma corrente forte, uma corrente de ajuda para poder
auxiliar e ajudar essas pessoas que mais precisam ou que estão passando por algum problema, que cada um de nós, pô, a gente pode, numa etapa da nossa vida, estar passando por isso, né? Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho de formiguinha, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, né? Seja no ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho, no ambiente familiar, tudo isso vai ter uma consequência positiva. E a prevenção, e assim, gente, reconhecer que todos os problemas que nós passamos, aí ele colocou assim muito bem, o corpo nos avisa, o corpo nos informa algo que está errado. E se a gente começar a enxergar isso de uma forma produtiva, olha, ele está me chamando a atenção, sinal amarelo de alerta lá do trânsito, é um alerta para você. Não deixa chegar no vermelho, vamos trabalhar para que ele possa ficar no verde. Então, vamos lá, depressão, problema de saúde não é sinônimo de fraqueza, nem de irresponsabilidade, nem de preguiça. Isso são sinais que a gente tem que acordar. É um sinal de alerta, acorda, começa a tratar, procura um médico, procura um amigo, procura uma ajuda. Hoje tem diversos canais, até no YouTube, que nos dá uma ajuda e um fortalecimento dentro de uma ideia, dentro de uma dúvida, dentro de uma possível crítica ou de uma ajuda que a gente possa ter para poder tentar sair daquilo. Então, essas são minhas dicas que eu deixo aí para todos que possam estar enfrentando ou que enfrentarão problemas com você, com a família ou com outros que estão fazendo parte da sua vida. É isso aí. E para você que está aí em casa, o nosso próximo programa, a gente vai falar, então, na semana que vem, sobre um assunto, hein? Aposentadoria para pessoas com deficiência. A lei mudou, a gente vai saber tudo isso, vai conversar sobre tudo isso e dar dicas, apontar caminhos, possíveis soluções para essa questão. Até semana que vem a gente vai ter outras pautas bem bacanas para falar com você. E se você quiser deixar uma sugestão, uma indicação de um livro, ou de um tema, ou de um assunto qualquer que você queira que a gente trate aqui, coloque aí no nosso chat para que a gente possa atender ao seu pedido especialmente. Outra coisa, você conhece todos os programas da PAMP? Se você não conhece ainda, vai lá na PAMP Fluxo de Ideias. Lá no YouTube tem uma playlist com todos os nossos programas. Todos os programas da casa estão lá. Edições passadas, e você pode assistir quantas vezes você quiser, inclusive ao Trabalhador em Pauta. E eu já vou chamar a sua atenção para o programa que vai ao ar amanhã, no mesmo horário, quase no mesmo horário que o nosso, às 18h30 vai ao ar o Lab 107. Gente, pensa num programa bacana, pensa num programa que vai te ajudar a desvendar mistérios relacionados a crimes normalmente. Então vai lá, não perca nem um minutinho, que eu acho que vai ser muito bom para você aí de casa. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, na descrição aqui do nosso vídeo tem os nossos arrobas, tem links, tem um monte de coisa, um monte de informação para você não perder a chance de conversar com a gente. Tudo bem? Então, um grande beijo para todo mundo e a gente se vê quinta que vem.